E aí, transformando os vídeos de hoje, eu trouxe um convidado especialíssimo, já conto pra vocês quem é. Mas a gente vai falar sobre o que você precisa fazer, sobre o que você precisa não fazer para poder ser aprovado nesse concurso. Estamos com um ex-aluno nosso que foi aprovado nesse atual edital de 2025, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a gente vai contar tudo que você precisa saber. Fica aí até o final. Queria fazer um breve resumo aqui do que a gente vai falar e vou te dar a palavra. Queria que você se apresentasse. Você fez esse concurso 2 vezes. Sim. E eu queria que você falasse, primeiro, como foi o início dos seus estudos, no primeiro contato com a matéria, ou as matérias à época. Vou fazer um resumo. Você começou em outubro. Sim. Você você corrige o que não for exatamente isso, tá? Então, você começou a estudar em outubro. Esse edital abre entre a segunda quinzena de outubro e a segunda quinzena de dezembro. Não, primeira quinzena. Entre 23... Normalmente a galera fala 23 de outubro, ou seja, segunda quinzena até a primeira quinzena de dezembro. Beleza. Exatamente. Então não é outubro, novembro, dezembro. Antes era certinho. Na minha época era outubro. Então até é importante a gente trazer você para atualizar que agora tem uma janela, porque várias coisas acontecem no final do Sim. ano na Marinha, como na vida de todo mundo. Então você houve o seu interesse em começar a estudar em outubro. A gente sabe que impreterivelmente, só se acontecer uma coisa muito grave na pandemia, por exemplo, a prova é fevereiro, Sim. geralmente. E a época ainda era formação militar naval e português. Sim. E eu queria que você me dissesse como é que foi, se deu tempo de você ter acesso com todo o cronograma, a toda a bibliografia, se você conseguiu fazer revisão, ou seja, da segunda passada, como que foi a sua relação em fazer simulados, exercícios e depois me contar qual foi o resultado. Então, se apresenta antes. Tá. Meu nome é Thales Alves Correia, eu sou irmão da Thalita. Ela que me deu maior força, antes mesmo de 2024, quando ela ainda era guarda-marinha, ainda era primeiro tenente, segundo tenente, ela falava para fazer a prova e eu não estava interessado. Estava recém-formado à época e queria viver a parte de educação física. E aí, 2024 deu start, depois de ter vivenciado bastante a minha área, não que eu tenha abandonado, não abandonei, então sou profissional de educação física, mas eu queria vivenciar outras coisas dentro da minha área. E aí deu start. A primeira coisa foi tomar a decisão, porque não adiantava nada a Thalita ficar me dando força se eu não queria. E aí juntou o útil ao agradável, já queria mudar de área. E aí no mesmo momento eu liguei pra Thalita, a gente teve um Reels do TM, e aí eu perguntei, Thalita, a gente está em outubro, esse período até a prova tem como estudar, de fato? Porque pelo TM no Instagram tá falando que dá. Ela disse, tá, dá, só que você vai ter que se dedicar e abdicar de muita coisa até a prova, se é isso mesmo que você quer. Aí eu, tá bom. E aí de outubro até fevereiro, né? Eu me dediquei primeiro à FMN, porque era uma... FMN, quando a galera fala assim, é só uma disciplina. Não, é um conglomerado de disciplinas voltado para a Marinha, né? Para a formação militar, que chega PMD, Organização Básica da Marinha, liderança e tudo mais. E essa parte daí, por eu nunca ter visto nada, eu fiquei bem mais preocupado, mesmo até ele estar falando, Thales, isso daí vai por mim. É a menos preocupante no momento. Ao mesmo tempo que você estuda essas matérias, foca também em português, que não é um português de colégio, é um português de marinha. De concurso. De concurso, eu digo de marinha porque muita gente pensa assim, não, o que é prova de marinha? Prova de marinha, marinha mercante, marinha, escola naval, colégio naval. Lógico, é o mesmo nível, é a mesma... Não, mas é um paralelo. Não é tranquilo. O grau de exigência. Exatamente.
Tanto é que uma das formas que eu estudei português foi com provas de Marinha mesmo passadas. Não foi só com a prova do RM2, mas sim questões dessas provas aí para me desafiar. Mas só uma coisa para esclarecer. FMN, para quem não conhece, é Formação Militar Naval. Como o Thales explicou, não é uma disciplina. São vários assuntos dentro de temas militares em relação à Marinha. Então, Sim. a época que o Thales fez ainda tinha formação militar naval. Eram 25 questões. E português. Isso. Eram 50 questões. 50 questões divididas em 25 cada uma. 25 obrigatoriamente em português e 25 divididos em FMN. Como era dividido mais ou menos? De 25 eles dividiam 2 de História Naval, aproximadamente, tá? 2 de PND, e aí você fazia a prova e via como era, mas eram aproximadamente essa quantidade até dar 25 dentro desse conglomerado de... Mas nesses 4 meses você conseguiu Consegui. fazer, então cumpriu. Aquele post do Instagram é verídico, É verídico, real. Você dá. consegue dar uma passada. Dá para você estudar e ainda dá para você revisar. Eu pelo menos consegui em um mês, porque na época eu estava trabalhando e estudando. Sim, então mesmo dá. trabalhando e estudando, você conseguiu dar uma passada e fazer uma revisão. Sim. Aí, simulados, fazia muito pouco, não fazia? Poucos. Beleza. Mesmo sendo algo que você, como orientadora, e o próprio Temel e o Maurício falavam, Thales, faz simulado para você, de fato, ver como é o dia, para você literalmente simular o seu dia e também ver, mas eu fui muito mal. Tem uma coisa importante que o Maurício mesmo faz e foi uma coisa proposital do Transformação. A gente fez um nível de exigência no simulado muito maior do que a prova em si. Sim. Então, os simulados são muito difíceis, mas quando você chega na prova, você já levou aquele impacto inicial, Exatamente. né? Então, assim, simulados, exercícios, na primeira passada, você acha que foi uma coisa que faria diferença no resultado se você tivesse feito mais ou Com certeza, fez toda 4 meses dá, mas tendo mais tempo, você se prepara mais, você tem mais certeza naquilo, você tem mais confiança naquilo. Então dá para começar a estudar em outubro, mas quanto antes você começar a estudar... Antes do edital, melhor. Ótimo. E o teu resultado, uma coisa antes, você se inscreveu para o 1º Distrito Naval. Sim. E se candidatou para Juiz de Fora, faz parte do 1º Distrito Naval. Era uma vaga? Sim, era uma vaga Rio e uma vaga Juiz de Fora. Então, o Rio de Janeiro é a cidade mais concorrida de todos os distritos. Então, estrategicamente, você escolheu... Sim. Juiz de Fora, imaginando que seria uma concorrência menor, e foi bem menor. E como é que foi o teu resultado, tanto de português e de formação militar naval, não em relação necessariamente à quantidade de pontos, o que você quiser falar, mas como é que foi o teu primeiro impacto? Em FMN eu fui muito bem, de 25 eu tirei 21, 22 aproximadamente, português eu... Então quase gabaritou formação militar naval estudando em 4 meses. Em 4 meses. Beleza. E português não. Português, eu ainda estava com muita dúvida e foi uma disciplina que eu não consegui revisar bem. Português é muito mais necessário você revisar mais do que o FMN na época, né? Tá, então agora, aí você fez a segunda prova. Isso, aí... Mas vamos fazer esse esclarecimento, como eu falei, vamos fazer vários vídeos. Sim. Vamos ter uma conclusão, a gente vai falar sobre... a tua segunda experiência da prova. Mas a conclusão para esse primeiro momento, é possível que você estude em 4 meses, é importante, é ideal que você comece a estudar antes, mas antes mesmo de começar a estudar, uma estratégia de estudos um cronograma, um organograma, não é nem um cronograma, é um organograma, porque a prova, como você falou, normalmente é em fevereiro, só que em fevereiro você não tem que estudar, você tem que revisar, é literalmente o momento de revisar, porque você querer aprender algo próximo da prova vai te deixar mais nervoso ainda, então o ideal é você revisar. E além da estratégia, avaliar, porque tem gente que só pensa
nas consequências. Isso. Primeiro lê o edital e depois vê o que dá. Nem lê, a pessoa só vê se abriu vaga para sua área. É verdade. Não lê o edital. Mas uma reflexão que eu queria trazer para quem está assistindo você é da importância de você avaliar e analisar se vale a pena ou não, e tá tudo certo se você Isso não aí. quiser. É isso aí. Passar os próximos 8 anos da sua vida morando em uma outra cidade. Ou seja, às vezes, por exemplo, no ano seguinte só abriu vaga para educação física, que é a tua área, no Rio de Janeiro. Isso automaticamente eliminou uma galera que não estava disposto ou disposta a sair, seja lá de onde fosse, para morar no Rio de Janeiro. Mas também não deixou de trazer muita gente de outras cidades para fazer a prova, disposta a morar no Rio. Nesse ano, desculpa te cortar, nesse ano que eu fiz o 2024, abriu Juiz de Fora, Rio e Rio Grande do Sul. Então uma abriu vaga. Mais vagas em outras cidades. Só mais uma, só Rio Grande do Sul. Não, mas de lugares diferentes. Sim. No ano seguinte, a expectativa era que abrisse para outras cidades e só abriu bem mais, cá. só abriu o Rio. Então é importante pensar que esse é um concurso anual que tem mais ou menos um período ali que vai abrir, mas não necessariamente significa que vai abrir a sua vaga para a sua cidade. Perfeito. Ah, mas eu estou me preparando há um ano, mas é uma incógnita porque acredito que seja pela necessidade da Marinha, porque se não abriu, pode abrir uma vaga lá no início do edital, mas pode ser que não tem que contar com isso, que aumente o número de vagas. Tá. E só para fechar, na minha opinião, eu acho que foi uma coisa que a gente viveu muito juntos, além disso tudo que a gente conversou, é a tomada de decisão independente do resultado, porque você bateu na trave, mas você já estava decidido a continuar. A gente fez uma live com uma concorrente sua, inclusive, que tentou 6 vezes e passou na sexta vez, e também uma outra candidata que foi aprovada pela primeira vez, na primeira tentativa, em primeiro lugar. Então existem várias conjecturas que podem acontecer, e você não desistir é a primeira convicção que você tem que ter, na minha opinião. Eu acho que só respondendo melhor a sua outra pergunta, que é o fato de se deslocar do Rio, se abrir para você tem que ter uma noção que você vai ficar 8 anos fora. Eu tenho esposa, eu tenho filho e tudo mais. Ou você leva, ou você de fato conversa com a sua família, as condições. E outra, não é só o fato de você se inscrever, você vai ter que fazer todas as etapas. Mas a inspeção sanitária é em junho, um exemplo, e o TAF é em julho. Vai ser no local que você se inscreveu. E os custos são seus. Isso, os custos são seus. Está no edital. A Marinha não se responsabiliza por essa possibilidade de você vai fazer tudo, mas não passou e a gente vai te ressarcir. Não existe essa possibilidade. E aí você tem que fazer a prova no local, você tem que fazer os pós, né? IS, TAF, entrega de documentação, que é que pelo menos em 2025 foi o diferencial. Mas a entrega de documentação você pode pedir para alguém? Sim, mas aí você tem que também conhecer uma pessoa fatalmente. Mas é isso, dentro da região. E aí, respondendo essa última pergunta, sim, a decisão é a mais importante. Você tem que estar convicto do que você quer, porque se você tiver aquele 1% na dúvida, pode ser que você, mas será isso mesmo? Vai com tudo que vai dar certo. Tá, vídeo de hoje a gente queria falar sobre isso, queria apresentar o Thales, porque nos próximos vídeos ele vai estar aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, eu leio e tento resolver para você na medida do possível. Se não, eu trago o Thales novamente, a gente faz um outro vídeo. Então deixa o seu comentário aqui. Uma coisa que eu detesto fazer, mas é importante. Curte esse vídeo pra gente mostrar para mais pessoas, compartilha para quem você entende que faz sentido e se inscreve aqui no canal para você fazer parte da nossa equipe, da nossa família, do nosso time, e você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau, valeu.